Bom, são 4h30 da tarde desta quinta-feira, dia 12 de dezembro. Eu resolvi fazer esse comentário aqui desta tarde para conversar com vocês a respeito dessa novela da prisão em segunda instância. Para resumir, até a mudança de jurisprudência, ou seja, do entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto, coisa que ocorreu um mês atrás, réus condenados em primeira instância e depois com confirmação da sentença em segunda instância podiam ser presos. Um órgão colegiado, no caso o Tribunal de Justiça dos Estados ou o Tribunal Regional Federal, confirmando a sentença do primeiro grau, podia ou não mandar prender. Aqui no Rio Grande do Sul, a TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, tinha inclusive editado uma súmula 122, pela qual automaticamente quem tivesse sentença confirmada ali ia para a cadeia, como aconteceu com o Lula, inclusive. Mas esse entendimento foi alterado um mês atrás pelo Supremo Tribunal Federal com o único objetivo de livrar a cara do ex-presidente Lula da Silva. Com o único objetivo. Por que razão o Supremo agiu desta maneira? Porque a maioria formada dentro do Supremo foi nomeada para os cargos, ali tem 11 ministros, a maioria foi nomeada pelo Lula e pela Dilma, portanto, pelo PT. E queriam, porque queriam e conseguiram soltar o Lula. Bastou que mudassem a jurisprudência, ou seja, o entendimento que tinha o Supremo a respeito dessa prisão em segunda instância. Lula foi solto. E agora, no Brasil, réu nenhum necessariamente não precisa ir para a cadeia se tiver com sentença confirmada em segunda instância. E o Lula está solto aí, leve, livre, falando pelos cotovelos, né? Tem gente até que acha, como eu acho, que até num certo ponto foi bom soltar esse sujeito, porque ninguém vai dar bola para ele, né? Olha, o que ele fala entra por aqui, sai por aqui. Mas, enfim. Senhores, eu estou fazendo essa introdução apenas para situar essa questão da maneira com que o Congresso está agindo em relação à formatação de uma lei que autorize prisões em segunda instância. Não se trata mais da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mas de uma lei aprovada pelo Congresso Nacional. Uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, uma lei, ela tem, na hierarquia das leis, mais força do que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ela vale mais do que a jurisprudência. Então, essa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, agora, que proíbe prisões em segunda instância, ela perderá valor diante de uma lei se ela for aprovada pelo Congresso Nacional. O Supremo, aliás, pela palavra do ministro Dias Toffoli, quando mandou soltar o Lula, quando aprovou a mudança de jurisprudência, o Dias Toffoli disse, olha, agora a bola está com o Congresso Nacional. Quer dizer, ele passou a bola que estava com ele e as pressões que inevitavelmente iam ser feitas contra o Supremo Tribunal Federal em relação a esse assunto, passou, eu me livro dessa bola e passo para o Congresso Nacional. Na presunção de que o Congresso, correta, aliás, né, de que o Congresso Nacional ia cozinhar aquilo lá em fogo brando e até que a população se esquecesse do assunto, as pessoas se esquecessem do assunto, os parlamentares também, e ficaria tudo como dantes no quartel de Abrantes, né? Mas não foi isso bem que aconteceu, porque tem uma maioria que era silenciosa e que desde 2015 vem para a rua e vem demandando os seus direitos, com muita força, com muita expressão nas ruas. De qualquer modo, senhores, aquilo ali é uma gente muito esperta que está no Congresso Nacional. Ele é uma gente que vem aí desde 1500 fazendo e acontecendo no Brasil. Vocês até podem descobrir quem são esses malandros aqui, ó, com esse livro aqui de Cigaúcho Luiz Silvasa, A Ética da Malandragem no Submundo do Congresso Nacional. Só o submundo é esse. Aliás, o senador Lazier Martins, que é autor do projeto que autoriza prisões em segunda instância, deixou bem claro ontem, numa declaração à imprensa, a respeito dessa discussão, se vale o projeto de lei dele ou vale a proposta de emenda constitucional que está na Câmara. Vale a do Senado, um projeto de lei, ou vale a proposta de emenda constitucional que está em tramitação na Câmara dos Deputados, né? Vocês sabem que houve um acordo ali entre os dois malandros, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara,
o Rodrigo Nhonho Maia. Eles fizeram um acordo por conta própria a respeito dessa questão, dizendo o seguinte: olha, o que vale é a PEC, ou a proposta de emenda constitucional que está tramitando na Câmara dos Deputados. O Lazier Martins, a respeito dessa declaração do Davi Alcolumbre, eles fazem o que querem. Eles fazem o que querem. Mas eles não fazem o que querem. Porque hoje tem uma opinião pública, como eu já disse, essa maioria que era silenciosa, desperta, pronta para entrar em ação, né? De qualquer maneira, é o seguinte: como está a situação exatamente hoje, nessa quinta-feira? Eu conversei, inclusive, com o pessoal do gabinete Lazier Martins. Posso resumir para vocês o seguinte: nós temos uma proposta de emenda constitucional que está no âmbito da Câmara dos Deputados, que é o que o Nhonho quer e é o que o Alcolumbre quer. Por que razão eles querem essa proposta de emenda constitucional, que autoriza prisão em segunda instância? Porque eles sabem que só na comissão especial que foi instalada, aliás, essa PEC já foi aceita lá pela Constituição e Justiça, mas está agora numa comissão especial. Só essa comissão especial tem 40 sessões para analisar isso aí. Só depois disso, se for aprovado ali, é que vai para o plenário da Câmara dos Deputados. E ali terá que ser votado em 2 turnos, com 2/3 dos votos. E depois disso vai tudo para uma comissão especial no Senado Federal, onde tudo terá que ser votado também em 2 turnos, com 2/3 dos votos. Ou seja, vai para as calendas gregas isso aí, que é o que eles querem. Está aqui. Né? É a ética da malandragem. Quem é que quer isso aqui? O mesmo Lúcio Vaz aí que eu disse para vocês. Os sanguessugas do Brasil. É essa gente que está mandando desde 1500. E se fartando lá no Congresso Nacional. Aliás, quero fazer um comentário marginal aqui para vocês. Vocês viram hoje a informação de que a Lurian, a filha do primeiro casamento do Lula, ela foi contratada agora como CC no senador do PT, Rogério Carvalho, ele é lá do Sergipe, ganhando R$ 13.500 por mês, a Lurian. Esse pessoal do Lula, eles não conseguem ficar longe dos cofres públicos. Ou assaltando direto, como aconteceu pelo patriarca da família, no caso da Lava Jato, aliás, ele cumpriu pena até, esse ex-presidiário, ou então pegando cargos como esses. Essa Lurian, ao que eu me lembro, ela sempre esteve ocupando alguma CC, alguma secretaria, ou coisa que eu valha, né? Bom, senhores, mas então essa é a questão da proposta de emenda constitucional, né? Eles querem mudar o artigo 102 e 105 da Constituição Federal, né, que trata dos direitos e garantias individuais ali. Bom, mas tem um contragolpe, eles não esperavam por isso aí. O Dias Toffoli achava que o Nhonho ia conseguir controlar as coisas ali com o apoio do Alcolumbre, mas acontece que houve um contragolpe. Qual foi o contragolpe? O projeto de lei do senador Lazier Martins, que foi aprovado ontem e anteontem no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. O pessoal lá do parlamento disse que aprovado pela CCJ ali do Senado, em 2 votações, ela tem um caráter terminativo, ou seja, não precisa nem passar pelo plenário. Não precisaria passar pelo plenário. Iria direto já valendo. Esse projeto de lei do senador Lazier Martins, ele tem 2 grandes vantagens. Primeiro, que não precisa 2/3 dos votos, basta 50% mais 1. E segundo, que não precisa fazer votações em 2 turnos. Né? Mas tem um regimento interno ali que permite que, num prazo de 5 dias, pelo menos 9 senadores possam pedir votação em plenário. E olha, senhores, sabe quem é que está assinando o requerimento pedindo essa votação em plenário, ou seja, para adiar isso aí? O líder do governo Bolsonaro no Senado Federal, Fernando Bezerra. Há poucos dias aí só faltaram prender ele por corrupto, né? Mas as investigações continuam na Polícia Federal. O Bolsonaro já veio a público e disse: olha, isso aí é uma coisa pessoal dele, não tem nada a ver com o governo. Há controvérsia. Mas, de qualquer maneira, é ele que está fazendo isso aí, pegando essas assinaturas. Vejam vocês, hein? Essa gente aqui, ó. São os sanguessugas do Brasil. Estão ali unidos de novo, ó. Estão ali unidos de novo, contra o povo, né?
Não quer ir para a cadeia. O próprio Fernando Bezerra, que é senador, não quer ir para a cadeia. Está fazendo isso aí para não ir para a cadeia. Exclusivamente. A situação está nesse pé. Mesmo que vá para plenário, o próprio Davi Alcolumbre hoje reafirmou o seguinte: mesmo que seja encaminhado esse requerimento para votação em plenário, eu não vou colocar em votação no plenário. Não vou colocar. Assim, ele falou. Eu vou aguardar pela proposta de emenda constitucional que está tramitando lá na Câmara, que sabe Deus quando vai chegar no Senado. Esse foi um contragolpe ao contragolpe, eu diria para vocês. O que nós podemos fazer é fazer o que eu estou fazendo aqui, é denunciando-se, é explicando o máximo possível o que realmente essa gente está tramando lá dentro do Congresso Nacional, para se proteger e para proteger os corruptos e para penalizar os mocinhos, né? Porque eles querem premiar os bandidos e continuar oprimindo o povo brasileiro, como sanguessugas. Agora, na semana que vem, já o Congresso entra em recesso. Vai voltar lá por fevereiro. Nós temos aí Natal, temos o verão, temos praias. O que vai acontecer nesse período aí? Da minha parte, pelo menos, eu estarei aqui diariamente com vocês, conversando e sempre tentando trazer novos elementos a respeito dessas pressões e contrapressões, desse jogo de forças que se estabelece dentro das instituições brasileiras, mas, sobretudo, dentro do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional. E denunciando esses aqui, ó, essa gente aqui, ó. Esses caras aqui estão mandando no Supremo, estão mandando no Congresso Nacional. Está aqui, ó, no Supremo, através do Dias Toffoli, a maioria formada lá, que está protegendo o Lula e os bandidos, e dentro do Congresso, o Nhonho, presidente da Câmara, e o Davi Alcolumbre, né? São as novas bestas do apocalipse. Mas não passarão.